todos e todas. E o Escribas novamente aqui com vocês. Hoje a gente conversa sobre quilombos. Pois é, quilombos, que é alguma coisa que a gente fala à beça, mas e a gente precisa efetivamente qualificar o que é quilombo, como é que a gente pode entender isso. Estou aqui com a professora Aline Sá, geógrafa formada pela UF, mestra em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela também tem uma pós-graduação em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, foi onde nós nos conhecemos, né, Aline? E é doutoranda também em Geografia pelo UERJ. Aline, é um prazer ter você aqui. É um prazer também. Muito bom. E o que é quilombo, Aline? Bom, vamos lá. Quilombo é um conceito que, na verdade, encontra alguns descaminhos pela academia. É muito comum que a gente fale que quilombo, né, é aquele conceito desde lá do Conselho Ultramarino de 1740, aonde a gente considerava quilombo o lugar onde você tinha de 3 a 4 escravos fugidios e onde se tinham pilões nele, ou seja, um território, né, onde se configurava aquele grupo pequeno de escravos fugidios e que estavam ali querendo rebelar-se, né? Eles não estavam mais querendo ficar na condição de escravos. Acontece que se a gente vai em África, nós temos o quilombo como um grupo militar, também, né, revoltoso, com outros ideais que não aqueles instituídos. Tanto que o Conselho Ultramarino, ele vai basear esses escravos, né, em Brasil agora. E ele vai basear naquilo que eles conhecem lá em África. Então, num primeiro momento, a gente tem que o quilombo é sim um lugar onde escravos fugidios se encontram. Mas a gente sabe também que a relação da escravização no Brasil ela é bastante peculiar. Então, não é incomum que você tenha exemplos de quilombos que se relacionam, por exemplo, com as cidades, como o exemplo do quilombo Palmares. Sim, ele era composto por escravos fugidios, sim, mas eles também eram grandes fornecedores para hoje que a gente conhece a cidade de Maceió. Então não é só um lugar onde eles se encontram fugidos. Eles não estão ali isolados do mundo. Não necessariamente. Mas como, né, cada lugar tem a sua peculiaridade, o quilombo não é diferente. Então é muito difícil da gente colocar todos numa só forma. Mas a partir da Constituição de 1988, a gente tem a ressemantização do termo quilombo, né? Onde são os remanescentes de escravos. Então, você não tem mais aquele conceito fechado, onde são escravos que fugiram, né, de determinado lugar. Mas é um grupo, né, onde você tem similaridades. Por exemplo, a negritude e onde se encontravam ex-escravos, né? Onde esse povo ele foi se libertando aos poucos, não necessariamente fugidos, mas eles também têm um ideal comum, que é essa libertação. E a sua pesquisa, Aline, é uma palavra terrível de falar, que é quase um quebra-língua, né? Tive problemas aqui já para falar, que é a desterritorialização do quilombo. Nossa, o que é isso? Bom, Sua pesquisa foi feita onde? Foi feita no Quilombo Santana, no município de Quatis, no estado do Rio de Janeiro, no Médio Vale do Paraíba. E se a gente vai beber um pouquinho lá da história, a gente lembra que foi um lugar onde a cafeicultura chegou muito forte. Se tem café, na época de escravidão, a mão de obra é toda escrava. Então, é um lugar, né? O Médio Vale do Paraíba é todo muito composto por muitos negros e Quatis não é diferente. Agora, o que me levou a Quatis, né? O que me trouxe essa curiosidade? Bom, o quilombo em Quatis, ele, até bem pouco tempo, ele não era entendido como tal. Nos anos 2000, você tem um reconhecimento emitido pela Fundação Palmares e até então nada aconteceu. Mas ainda com esse reconhecimento, você vê a população da cidade sempre muito arisca a todos esses conceitos e toda essa história atrelada ao quilombo. E
Quando eu digo até bem pouco tempo atrás, assim, menos de 5 anos, você não tinha o entendimento de quilombo. Os próprios citadinos falavam sobre o bairro de Santana, não o quilombo Santana. E assim, também a presença da igreja de extrema importância. Eu trouxe aqui um folhetinho para mostrar para vocês, que é o Sesc Centenário, né, da paróquia Nossa Senhora do Rosário. E aí, ele é um folheto comemorativo, fala, né, aqui pra câmera, sobre as igrejas e as capelas. E quando fala sobre a comunidade, ou melhor, sobre o Quilombo Santana, se você me permite, eu gostaria de ler esse trechinho. Comunidade Santana situa-se na área rural do distrito de Ribeirão de São Joaquim e tem origem em 1867, quando o comendador Manuel Marques Ribeiro e sua mulher Anis Maria Nogueira mandaram construir nas terras da Fazenda Retiro, sua propriedade, uma capela sob a invocação de Santana, uma história bastante interessante. Comunidade emblemática e considerada, entre aspas, como quilombo, o que ali nunca existiu. Uau! E aí a igreja, que tem uma presença super importante na cidade, a gente sabe disso, uma cidade pequena, com 15, 16 mil habitantes, dizendo e legitimando no folheto comemorativo da igreja que ali não era de fato quilombo, né? Agora, mas por quê? Por que isso? Então existe uma grande separação entre a cidade e o quilombo, onde o diálogo é bastante ruim, onde você vê que o processo de desterritorialização ele não acontece só territorialmente falando, no substrato material mesmo. No local. Você não está falando da terra, do lugar, né? Também, né? Também. Mas eu estou falando da forma como que eles são recebidos ou não na cidade. Eles não têm uma facilidade de trabalhar nesse lugar, não. E é uma... Você está falando de uma segregação, é isso? Eu estou falando de uma segregação. Estou falando de um apartheid social que acontece ali. Em Coatis? Em Coatis. Hoje? Hoje, inclusive. A gente vê que algumas mudanças estão acontecendo, né? Não... Quer dizer, mesmo essas pessoas não se entendendo como quilombolas, é isso que eu estou dizendo, elas sofriam e elas sofrem ainda hoje uma forma de segregação, é isso? Isso, exatamente. Além do mais, essa comunidade ela vai surgir mesmo com a decadência do café. Quando o Manuel Marques ele perde, né, a produção e ele abre falência, ele se mata como forma de se livrar da dívida e livrar a família da dívida, que era a única forma dessa dívida ser quitada. Como ele não teve outros descendentes, a terra foi doada para os quilombolas. Acontece que isso era feito no livro do tombo, na igreja. E esse registro sumiu. Você tem registros anteriores e posteriores. Mas o registro que diz que a terra foi doada aos ex-escravos... uma coincidência, né? Uma coisa assim, uma bobagem. Que o único papel que some é o que diz que o cara doou a terra. E a gente tem relatos depois, né, desse acontecimento. Então a gente entende sobre as intencionalidades de tudo isso. E o que acontece com essa comunidade? Bom, eles ficaram nucleados, sim, ficaram nucleados. Mas a desterritorialização ela não acontece só dessa forma social, né? Ela acontece de fato mesmo, ela é bruta, ela é concreta. Porque a comunidade ela está ali e ela vem sendo cada vez mais imprensada pelos fazendeiros do entorno. Seja por pagamentos de dívidas que nunca existiu, ou seja, simplesmente pelos moerões que vão se espraiando ao longo do tempo. Moerões são aqueles pedaços de madeira que as pessoas vão demarcando as suas propriedades. Quer dizer, o dos fazendeiros costumam adentrar ao quilombo. E o que ainda é mais perverso, que muito dessa mão de obra que é usada nas fazendas é do próprio quilombo. E também não é incomum que esse pagamento não seja feito. Então existem várias ações que os quilombolas, né, fizeram, dizendo, né, do não pagamento desses fazendeiros. Ou seja, né, a perpetuação da escravidão, é isso? Exatamente, exatamente. Como que a gente fala de desterritorialização? Sim. Além de toda essa forma, né, perversa de você se colocar cada vez num território menor, o que inviabiliza você das suas práticas culturais, da prática de subsistência, essa saída ela é quase que obrigatória.
da comunidade. Para que eles sobrevivam, é importante que eles saiam. E eles saindo dessa comunidade que fica a 9 quilômetros da sede da cidade, eles vão para um bairro chamado São Benedito, que também é um bairro separado, né, pela linha do trem. Então tudo que é da linha do trem para São Benedito, uma área bastante grande, você vê ausência de escola, ausência de hospitais, ausência de serviços básicos. Serviços básicos, exatamente. E negro, um bairro negro. Em contrapartida, quando você ultrapassa a linha do trem, você tem os fazendeiros, né, ou algumas pessoas com condições financeiras razoáveis que usufruem dessa qualidade de vida proporcionada pela prefeitura. A história é muito longa, mas se a gente vai na Secretaria de Turismo e se a gente tenta, né, acionar esse poder público local, a resposta que a gente tem é: nós não temos ali um quilombo porque ninguém fugiu. E fica por isso mesmo. Meu Deus do céu! Se nós tivermos alguns benefícios, nós podemos tratar o quilombo como uma atração turística, por que não? Então, ainda assim você tem a coisificação daquilo tudo, né? E a transformação daquilo em mercadoria. Então a história não muda. Em Quatis a história se repete. E no Quilombo Santana, né, o que a gente tem de notícias, né, ao longo dessa história, de todas as histórias dos quilombos, é uma forte presença, por exemplo, de igrejas catequizando os quilombolas. E a gente até algumas notícias de que alguns quilombolas não rezam ou não cantam mais nas suas línguas nativas porque foram catequizados e porque entenderam que aquilo ali era um pecado, que era uma língua do demônio. Isso existe em Santana? Existe e ainda se transforma, né? Num primeiro momento você tem a Igreja Católica, porque a comunidade de Santana ela leva esse nome por conta da Capela Santana, que foi construída ali por esses fazendeiros, né, na época no século XIX, né? Isso. E é aquela política de os fazendeiros eles vão catequizando os seus negros. Ainda assim, você tem relatos de que as pessoas elas viravam vultos, que elas apareciam em lugares distintos. A cura por ervas é feita até hoje, reza. Então você tem uma presença católica muito forte desde do entendimento da Fazenda Santana como tal, né? Só que com a chegada desse padre indiano, que é o responsável pela elaboração desse folheto comemorativo, ele se recusa a ministrar missas, né? Dizendo que aquele povo era um povo alcoólatra. O casamento endogâmico sempre incomodou muito a igreja, então ele se afasta. A Capela Santana hoje está em ruínas e a igreja neopentecostal porque o padre chega. Não quer rezar a missa Isso. para os quilombolas. Exatamente. Como se fosse uma população que não fosse digna, né? De receber uma missa. Isso. Uhum. Então a capela ela fica abandonada. Muitos dos artigos religiosos do interior da igreja vão ser guardados dentro da igreja evangélica, que está lá dentro da comunidade também. Parte da população ainda vai aos domingos a pé fazer a catequese, né, das crianças, mas muitos também vão celebrar sua, não sei se é missa, como é que fala, não sei, mas eles vão para a igreja evangélica. Mas a gente tenta observar de que forma que essa presença da religião afro-brasileira ainda está ali. Como o deslocamento é muito difícil, não existe ônibus, existe um ônibus que passa uma vez ao dia, você não tem direito de ficar doente. Ou seja, né? Isso é para segregar mesmo, né? Você não oferece mobilidade urbana e aí é para segregar mesmo a população. E aí essas pessoas não podem ficar doentes, é isso? Em outras palavras, se você fica doente e você não fica doente no horário que o ônibus passa, é preciso esse deslocamento, né? De 9 a 10 quilômetros a pé. Muito do que a gente ouve
é que os quilombolas pediam ajuda aos fazendeiros do entorno e essa ajuda ela vinha com contrapartidas. Por exemplo, você pode, né, levar a sua filha, o seu filho, o seu neto, enfim, para a cidade para ter o atendimento médico, mas você assina aqui que você vai me dar parte da sua terra, ou você assina aqui que você vai prestar serviços durante tanto tempo. Tudo registrado, tudo documentado. E nesse momento, a gente vê que a prática religiosa ela acontece, né, de matriz africana, onde você tem rezas com, como eles dizem, com uma língua que eles não conhecem, mas a reza acontece. As ervas que eles conseguem plantar. Eles dizem que não conhecem a língua. Você acreditou? Verdade não, né? A gente sabe que eles incorporam em determinados momentos, mas é tudo sempre muito ligado a uma esquizofrenia ou alcoolismo. Bom, se eles estão incorporando é por conta de uma bebedeira. Essa é a visão do fazendeiro, é a visão do padre? Isso. E é uma visão também reproduzida pelas pessoas da cidade. Sempre com muita cautela, assim. Você é pesquisadora, você vá, mas você não vai desacompanhada. Cuidado com os líderes comunitários, cuidado com os homens, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo. É sempre numa visão bastante pejorativa de todos que estão ali. E como é que foi a sua convivência? Foi ótima. A minha aproximação foi pela escola, que também eu acredito, né? Isso é uma visão particular minha, que para não ter os quilombolas na cidade, eles instituem uma escola municipal ali, multisseriada, até o Fundamental 2. E aí existe um transporte que sai da sede de Quatis e vai até o quilombo todos os dias. O transporte é dos professores, apenas dos professores. E eu pegava carona todos os dias com esse transporte. Então, sempre conversando muito com a professora Patrícia, diretora da escola, muito dedicada, muito empenhada em tudo. Já ia conversando com os professores. Ao longo do caminho, alguns quilombolas pegavam carona nesse transporte, apesar de não ser legal. E lá, a gente passava o dia juntos, tanto com o pessoal do turno da manhã como o pessoal do turno da tarde. Então, minha aproximação foi através das crianças. Depois desse primeiro momento, eu ganho uma certa liberdade de ir fora da escola. Vou com agente de saúde também. Tentei fazer um censo, porque como é uma comunidade pequena, eu tive essa possibilidade. Quantas pessoas você tem ainda? É bastante interessante esse dado também, falar esse dado. Em 2000, quando o relatório, né, da Fundação Palmares, que certifica como uma comunidade quilombola, tinham 28 famílias. Em 2006, quando o INCRA vai fazer o relatório de identificação e delimitação da área, você tem 21 famílias. Quando eu fui, nos anos 2002, 2013, 2014, 19. Então, essa desterritorialização, ela é em números também, estatisticamente falando, ela acontece. De fato, não é uma família que está diminuindo. Famílias inteiras estão saindo. Isso, estão saindo em busca de uma qualidade de vida, porque é isso que eles querem, né? Qualidade de vida dentro da comunidade, prioridade. Mas se isso não é possível, então que tentemos vida nova na cidade. Como mão de obra barata, é claro. Nossa. Assim, eu sei que você só fez a pesquisa lá em Santana, mas assim, né, obviamente que você já deve ter tido contato com outros quilombos. Sim. Essa é uma realidade específica do Quilombo Santana? Ou essa é uma realidade que a gente não pode generalizar, mas que a gente percebe em outros lugares? Eu acho que isso é perceptível em todos os estados brasileiros. Eu trouxe alguns números também que eu acho interessante falar, que a gente não grava, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos 32 comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares. A Fundação Palmares é o organismo governamental do governo federal que reconhece e titula uma determinada localidade como quilombo. É isso. Ela reconhece como comunidade quilombola. Uhum. O órgão responsável por dar o título definitivo das terras é o INCRA. Tá. Então é um segundo passo. Esse primeiro passo, nós temos... Que é o reconhecer. Primeiro tem que reconhecer. Primeiro tem que reconhecer. Depois você faz o laudo antropológico, a desintrusão da área, ou seja, né, a saída desses fazendeiros que estão na área reconhecida pelo INCRA como quilombola. Eles vão ser
vão sair, lógico, com pagamento muito bem feito pelo Estado e vão ganhar esse título definitivo da terra. Fazendeiro nunca perde nada, né? Vamos combinar que latifundiário nesse país nunca perdeu nada, né? E geralmente o alqueire é sobrevalorizado nesses casos. No entanto, a gente sabe que a especulação fundiária ela é muito mais interessante do que esse pagamento no ato, né? Então, nós temos assim, Rio de Janeiro, 32 comunidades reconhecidas, 32 quilombos. Eu acho que é um número bastante duvidoso, mas de título definitivo nós temos 2, que é o Campinho da Independência lá em Paraty e o Preto Forro em Cabo Frio. 2. Só 2. 32 quilômetros no Rio de Janeiro é um número ridículo, né? Pela quantidade de pessoas em condição de escravidão que nós tivemos aqui. Pois é, se a gente pensar só na cidade do Rio de Janeiro, né, saindo um pouco dessa zona rural, a gente tem 60% da população negra em século XIX. Uau. Então, como que temos 32 quilombos reconhecidos? Na Bahia nós temos 494, Maranhão 369 e no Rio Grande do Sul 94. Como que no Rio de Janeiro a gente tem 32 comunidades 94 no Rio Grande do Sul? Reconhecido, se a gente pega por uma outra fonte, que não a Fundação Palmares, esses números são muito divergentes, são muito além desses. Mas o que pega pra gente, né? O que é importante? É importante ser reconhecido? Claro, mas eu quero a terra. Os quilombolas, eles precisam da terra. A gente está falando de um povo que está ligado a um território e que, para perpetuar tanto vida quanto cultura, religião, tudo, ele precisa desse substrato material. Então é importante que a gente fale de reconhecimento, sim, mas a posse da terra, o título da terra, é o objetivo de todos os quilombos. Sim. Uau! E aí, Aline, como é que você pensa isso, né? Porque a gente, pelo que você tá falando da sua pesquisa, a gente não vê muita diferença do século XVIII para 2015, por exemplo, né? Do que acontecia com os nossos ancestrais, por exemplo, no século XVIII, com o que acontece hoje. Pois é. É isso? É isso. E qual que seria uma estratégia? O empoderamento desse povo. O entendimento do que o ser quilombola é algo que merece um reconhecimento, sim, uma satisfação, sim, e de que aquilo é importante para eles. Santana, ela passou por tantos processos difíceis que ela é dividida em 3 núcleos. Quilombo Santana de Baixo, do meio e de cima. E essa Santana de Baixo, algumas famílias conseguiram comprar as terras, o que faz com que a comunidade seja um pouco separada. Mas esse entendimento, esse trabalho muito bem feito da Patrícia, né, na Escola Municipal de Santana, deu uma certa unidade para o quilombo. E aos poucos eles vão se entendendo como um povo só, né, um núcleo só. E eu acredito no empoderamento deles, né? No entendimento do que é ser quilombo e do que eles representam, tanto para eles mesmos quanto para a cidade, quanto para a nossa história. E não é a história do quilombo, né? É a nossa história, nossa né? História. Que nós devemos muito a tudo isso que eles fizeram, né? Santana é só um exemplo de tudo aquilo que a gente pode entender como quilombo e como componente da nossa história do Brasil como um todo. Não, e você está falando aí, por exemplo, né, de como é que a Prefeitura de Coatis mantém os quilombolas segregados, né, por exemplo, que não colocam linha de ônibus. Olha só o exemplo que a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro, quando o prefeito, por exemplo, está tirando ônibus, né, tira 16 linhas de ônibus num dia, vai tirar mais 100 e pouco, porque é para efetivamente não se ter mobilidade, né, e você segrega Então, assim, a gente está pensando aí numa escola dentro dessa comunidade exatamente para evitar que essas pessoas não circulem. Né? Nós estamos falando de processos de segregação que nos parecem muito naturais, assim, né? São coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, mas que a gente só se dá conta quando você percebe uma realidade como essa, né? Mas aqui não é muito diferente da nossa realidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Olha, Aline, foi um grande prazer te receber aqui. A gente conversou com a professora Aline Sá,
geógrafa, mestra em Geografia pela UERJ, pós-graduada em Relações Étnico-Raciais, que deu essa aula aqui sobre quilombo. Obrigada, Aline. Obrigada a você.